Teológica. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica. Primeira edição. Com o pastor Roberto Cruvinel. Quem é quem nas Escrituras? Dúvidas da vida cristã e aquelas questões bíblicas difíceis de responder. Vida Teológica. Olá amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Vida Teológica e eu sou o pastor Roberto Cruvinel e como eu faço todos os dias, quero dizer-lhes Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Que bom estar com vocês mais um dia. Este é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz. Eu gostaria muito que você pudesse ser abençoado hoje através da santa e poderosa Palavra de Deus. Bom, você pode participar da nossa programação, mas antes disso eu quero dar-lhes algumas informações. Nós estamos transmitindo agora através do Facebook da Faculdade Teológica Vida. É só você entrar, Teológica Vida no seu Facebook e você estará assistindo a live de hoje, através da Teológica Vida, não é? E também você pode assistir através do Instagram, @Teológica Vida. Assistindo através do Instagram, você vai com toda certeza ser também poderosamente abençoado. Compartilhe a live, copie, cole o link da live nas suas redes sociais, no WhatsApp, Telegram, marque os amigos, venha conosco estudar a Palavra de Deus durante 55 minutinhos desta programação. Hoje, abrilhantando este programa, eu quero dizer que está conosco o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, não é? Que tem participado toda semana aqui conosco, já esteve no debate hoje. Pastor Luciano, Reirene Tuquírio. Bom dia, pastor Roberto Cruvinel, bom dia a todos os ouvintes mais uma vez. É um prazer estar aqui para juntos partilharmos da Palavra de Deus. É sempre muito bom estar aqui para ajudar os ouvintes a entender um pouquinho mais de alguns textos da Palavra do Senhor, e nós vamos juntos nesses próximos minutos para falarmos, né, de coisa boa, coisa de Deus. E você também já pode participar enviando a sua pergunta, e vai ser um prazer, pastor Roberto Cruvinel, ajudar os ouvintes a entender um pouco mais da Palavra do Senhor. Olha, você pode mandar sua pergunta agora, 933-397799, 933-397799. Mande a sua pergunta para cá através do WhatsApp. Hoje comigo está na técnica de som o Rafa, no apoio geral a Adriana, também a Ione Borges observando tudo. Venha conosco, né? Mandando a sua mensagem agora com a sua pergunta, 933397799. Quero lembrar que daqui mais alguns dias nós vamos abrir o grupo de Telegram para os nossos alunos da Faculdade Teológica Vida. E esses alunos terão um espaço, um canal para compartilhar as suas perguntas com relação às matérias do curso, e nós estaremos respondendo no ar. Nós temos 3 programas da Rádio Musical aqui. Temos os debates às 11 da manhã, o Teológica Vida, o Vida Teológica, primeira edição, ao meio-dia, que é um tira-teima, é a teologia na lata, onde você vai tirar suas dúvidas. E temos o programa das 16 horas, apresentado pelo pastor Jamias Oliveira, onde ele traz professores, e esses professores vão compartilhar textos, vão compartilhar disciplinas
e específicas e com certeza você será poderosamente abençoado. Você não pode perder. Mas olha, eu gostaria que você pegasse um papel, uma caneta. Não é? Daqui a pouco eu vou falar sobre como você pode investir em sua vida aprendendo teologia. Pastor, como eu faço para aprender o Rei Irene Tuquírio? Rei Irene Tuquírio, entra lá, @Teológica Vida no Instagram, e tem lá uma imagem de como se escreve em grego, como se translitera e seu significado, tá bom? Quero lembrar, olha, hoje à noite eu estou pregando aí fora, acompanha até o final, que ao final eu vou dizer onde eu vou estar pregando hoje à noite. E pedir orações aos irmãos também, porque daqui eu vou gravar um programa de TV. Vamos lá, o Diego Martins está ligado aqui já está na nossa live. O Reuri Paulino, a Larissa, que é de Cachoeira Paulista, não é? O Diácono Guilherme, aliás, de Cachoeira Paulista. Olha que bênção, pessoal ali de Cachoeira Paulista. Quem mais? Renilton, parabéns, pastores. O Joel, dizendo que o áudio da live está rachando, talvez necessite abaixar um pouquinho. Talvez seja isso, já acontece. Nós estamos aqui fazendo adaptação de transmissão diretamente da mesa, não é? Então vamos lá, a live aqui do Facebook está rachando um pouco. E daqui a pouco eu vou ver também pelo Instagram. Esse pessoal tá ligado aí. Bom, vamos lá, vamos trabalhar? Manda sua mensagem com a pergunta 93339-7799. O Reuri disse, se o sinal da besta for apenas simbólico, tá aqui no Facebook, tá? Como explicar que sem o sinal não vão comprar nem vender? Se é que é simbólico para o irmão. Sim, algumas pessoas acreditam que vai ser uma marca, podemos dizer, como uma espécie de uma tatuagem, né? Outros acreditam que vai ser como um chip. Na verdade, não tem como se afirmar. Porém, pelo que nós conseguimos perceber do texto, vai ser algo que é visível. Mas é simbólico ou literal? Então, o que parece ser, pastor, que ele vai ter esse sentido literal, por aquilo que parece, olhando pelo texto, né? Se a gente for utilizar apenas o texto para fazer a interpretação, o que dá a impressão é isso, que vai ser algo literal. Exatamente. Existe muita especulação com relação a essa marca da besta, muita. Eu creio ser literal. Alguns amigos entendem de forma diferente, são servos de Deus, não é? Pastor Lucas, por exemplo, acho que entende ser simbólico. Eu entendo ser literal, eu acredito que seja a interpretação mais plausível, embora o livro de Apocalipse tenha muita simbologia, muita linguagem figurada. Agora, é exatamente um número 666 ou a representação disso? Existem questões, por exemplo, quem estuda tipologia, o número da Terra é o número 4, o número de Deus é o número 7, o número do homem é o número 6. Há quem diga, até brincando, que o anticristo tenta ser 7 e nunca consegue, porque tenta 666, mas isso não é teologia, tá? Eu creio ser literal. Eu trato muito disso naquele meu DVD de interpretação, aliás, meu DVD tanto de interpretação bíblica quanto o DVD de escatologia, são 3 DVDs. E depois eu vou, se você quiser esses DVDs, você entra em contato comigo, tá? Manda uma mensagem, eu te digo como é que funciona para você adquirir os DVDs de escatologia, esses kitzinhos. A Givalda pergunta, quem são os 144 mil, pastor? Esse texto aí, pastor, está em Apocalipse capítulo 7. E é um texto que nos dá a seguinte noção, que esses 144 mil serão judeus, e a representação de 12 mil judeus de cada tribo de Israel, totalizando um número de 144 mil. Serão judeus que irão se converter no período da tribulação, que vão se converter a Cristo e serão salvos. É essa a interpretação que nós temos do texto de Apocalipse, capítulo de número 7. Muito bem, o Rosivaldo está ligado aqui na live através do Instagram, a Clarice acabou de entrar, o Edson acabou de entrar, o João Paulo está aqui. Deus criou o mundo em 7 dias literais de 24 horas, está aqui pelo Instagram. Os 7 dias de Gênesis, na verdade, significa longo período de tempo, como o criacionismo progressivo afirma. E o Jefferson já está mandando o Rei Irene Tuquírio.
Tá certo, pastor. Algumas pessoas, quando elas vão fazer a leitura desses textos do Gênesis, para se tratar da criação, essa questão de um dia, e como que era essa conta de um dia? Alguns acreditam que de fato são 24 horas, porém outros acreditam que são períodos, que esse tempo, cada dia representa um período, que na verdade é diferente da nossa forma de calcular o tempo do dia de hoje, né? O tempo nosso, esse um ano, esse um dia, como nós calculamos hoje. Então alguns acreditam que realmente são 24 horas, porém outros acreditam que é um tempo maior. O que eu acredito é que é um tempo diferente do nosso tempo. É um tempo que a sua contagem era diferente da nossa. Isso, ao meu ver, pastor. Olha, em questão de datação, nós temos que prestar atenção em algumas situações, não é? Por exemplo, quando você lê um texto da Bíblia, falando de tempo, aquele texto da Bíblia está se referindo a que calendário? Por exemplo, calendário gregoriano está se referindo ao sistema solar ou lunar. Por exemplo, os judeus tinham uma outra forma de observar isso. A questão era lunar. Entre Gênesis 1:1 e 1:2, quanto tempo passou? É chamado de período caótico da Terra. Existe uma teoria sobre isso, ou teoria da lacuna, não é? E é interessante observar que essa questão da entendimento que esses dias sejam eras é difundido entre os teólogos. Sim. Né? Tanto esse período, como o período também, pastor Cruvinel e ouvintes, como um período também do arrebatamento. Quando nós falamos desse período da tribulação de 7 anos, quando nós falamos do milênio, como que vai ser a contagem desse tempo? Será que serão 1000 anos como os nossos 1000 anos atuais? Será que o período da tribulação serão 7 anos da mesma forma que são 7 anos na atualidade? Alguns acreditam que vai se passar muito mais rápido. Então, na verdade, não tem como afirmar, pastor. Eu vejo como são teorias, são interpretações desses textos. Tem um DVD nessa área, 3 horas e meia falando só sobre interpretação bíblica. DVD bom, pastor? É bom. Eu vou assistir esse DVD. 3 horas e meia. O Antônio diz assim: nossa alma está no sangue, quando morremos a alma se separa do espírito. Isso é um ensinamento russelita, né? Essa questão do sangue, o pastor citou aí os testemunhos de Jeová. Eles acreditam nisso, é justamente por isso que os testemunhos de Jeová não fazem, eles não aceitam receber transfusão de sangue, né? O que nós sabemos é que, na verdade, existe até uma discussão se nós somos dicotomistas ou tricotomistas, né? Alguns acreditam que a alma e espírito é uma coisa só, é uma matéria apenas, outros acreditam que não, isso é algo dividido. Muitos chamam a alma do local onde estão os sentimentos. E a pessoa morrendo, a alma e o espírito também são separados, da mesma forma que o corpo e o espírito são separados. Você vai estudar isso em antropologia teológica. Agora, a Bíblia fala sobre na área de interpretação, na hermenêutica, não é? Aliás, eu dou aula de hermenêutica, de palestra nessa área, eu gosto muito disso. As pessoas tiram o texto fora do contexto, e texto fora do contexto gera pretexto. Não é? Pegar verdade. O texto de derramou a sua alma na morte, não dá substanciação, não sustenta a doutrina de dizer que a alma é o sangue humano. Por isso que não se esses segmentos pseudo-cristãos, eles proíbem a transfusão de sangue. A palavra alma, ela em grego e tanto em hebraico, ela pode significar uma série de coisas dependendo do contexto. Quer dizer, é o significado semântico do termo dentro do enunciado. Quer dizer, o que aquela palavra significa dentro daquele texto. A alma, lexicograficamente, é a parte imaterial do homem, a parte material, que também o espírito é uma outra coisa diferente da alma. Sim. Dependendo do texto, a palavra alma pode significar coisas diferentes. Por isso que é importante estudar a interpretação bíblica. Pastor, aí a pessoa fala: pastor, para eu adquirir esses DVDs de escatologia de interpretação bíblica seu, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, 967665787. 967665787. Vou repetir, 967665787. Vamos lá.
O Carlos pergunta, se Adão não comesse o fruto, o pecado não estaria nele? Mas antes que você responda, deixa eu saudar aqui a Josidete, que está aqui na live no Facebook, e está dizendo Instagram. Bom dia. Está no Facebook aqui. Aqui desculpa, já é o Face. Desculpa. Paz do Senhor, pastor Cruvinel, bom dia. O Evandro, a paz do Senhor, pastor. O Valdir de Bertioga também, apóstolo Valdenor Silva. Pessoal, compartilha a live no Facebook da rádio, é Teológica Vida, ou pelo meu Facebook você pode compartilhar também, ou também no Instagram, @Teológica Vida. E pega um papel e uma caneta, que daqui a pouco eu quero falar algo com você. O Carlos, se Adão não comesse o fruto, o pecado não estaria nele? Então, a ideia do pecado, existem algumas teorias acerca do pecado, da entrada do pecado, do surgimento do pecado. Então existem várias linhas de pensamento acerca disso. E uma das linhas que são mais, ao meu ver, coerente com a Bíblia, é que o pecado ele entra justamente por causa da desobediência do homem. Então, pelo fato de Adão comer daquele fruto, poderia comer de todas as árvores, menos daquela determinada. Ali estava o livre-arbítrio, porque ele poderia escolher entre comer ou não. Quando ele come, ele entra. Quando ele come, o pecado entra. O pecado entra na humanidade justamente naquele ato. Então, ao meu ver, se não tivesse comido, não haveria pecado. O pecado surge aí. Algumas pessoas vão dizer, mas como que o pecado... Quem criou o pecado? O pecado não foi criado. Ele surge justamente pela opção do homem em desobedecer a Deus. Maravilha. O profeta Daniel era eunuco? André pergunta. O profeta Daniel era eunuco? Pastor, a Bíblia quando fala do profeta Daniel... quando a gente lê todo o livro de Daniel, vai mostrar Daniel como alguém que era da nobreza em Israel, foi levado para a Babilônia, e na Babilônia ele assume governos. Na Babilônia ele se torna um grande homem respeitado na terra da Babilônia. Em nenhum momento a Bíblia vai colocá-lo como eunuco, né? Ele não vai mostrar ele numa função de eunuco lá na terra da Babilônia. Vamos lá, vamos continuar. Quer mandar uma pergunta? Manda aí para 933397799 através do WhatsApp. 933397799. O William pergunta, só pastor pode fazer casamento? Não necessariamente, ao meu ver. Ao meu ver, não precisa ser obrigatoriamente um pastor. Pode ser um presbítero? Pode. Pode ser algum outro tipo de ministro? Pode. O casamento, ele tem a função ali, Deus vai abençoar o casamento. Mas quem que vai fazer a cerimônia? Vai ser um pastor? Vai ser uma pastora? Tem igrejas que não aceitam pastoras, né? Vai ser um presbítero da igreja? Não tem problema. Quem vai abençoar será Deus. Maravilha. O Edson está aqui no Facebook dizendo, graça e paz, pastor Roberto. Repete comigo. Reharis kai reirene tu Kyrio. Eu repeti? Pode repetir, irmão. Você também que está na minha sala de aula. Reharis kai reirene. Kai reirene tu Kyrio. A graça e a paz do Senhor. A graça e a paz do Senhor. É Haris, irmão. Tem gente que fala Caris, mas é Haris. Haris. Isso, tá ok? Mas é o seguinte, ó. Vamos falar de Faculdade Teológica Vida? Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica, primeira edição. Vamos continuar, pastor? Bora, pastor. Vamos lá. Aqui através do Facebook, Reinaldo Queiroz, paz e graça. Pastor, antes da queda do homem, eles tiveram filhos? Por favor. A Bíblia não diz. Não tiveram filhos, não. A Bíblia não dá essa informação pra gente. Não declara isso, né? Bom, o Mike, quando Deus dá ordem à serpente para que ela viva do pó da terra, seriam seres humanos? Comer gente. Seria também existem outras suposições aí, né? Suposições. Alguns vão dizer que o homem que alimenta a serpente, alimenta não no sentido de alimentar fisicamente. Uma metáfora. Né? Exatamente. Alimenta com as suas atitudes. Você acaba alimentando o mal. Essa é uma dos caminhos de interpretação desse texto. Mas não é exatamente isso, né? Está falando que ela não andaria sobre os pés, né? Entendeu? Você iria rastejar. Agora, você faz tem uma série de aplicações, né? Mas a Bíblia só tem uma interpretação. A Lúcia, qual é o significado da menorá?
Menorá é o candeeiro de 7 braços. Aquele castiçal seria, né? Castiçal ou candeeiro. Menorá é hebraico, liquinia em grego. Ali tem um sentido, dentro do judaísmo, ele era muito utilizado. Apesar que hoje em dia existem algumas igrejas que também se utilizam, né, desses instrumentos, desses materiais do judaísmo. Eu particularmente não utilizo. Mas ali tem uma simbologia da luz, da iluminação, dos 7 espíritos, tem toda uma simbologia. Cada lâmpada simbolizava um dos espíritos de Deus. O Edson, em João 14... Aliás, eu tenho uma palestra, voltando aqui ao Menorá, se alguém tiver interesse, eu tenho uma palestra chamada 7 Canais da Bênção, baseado na visão de Zacarias do Menorá de ouro, as 2 oliveiras, mas isso é uma palestra que eu dou, 7 coisas que uma pessoa precisa ter para ter uma vida, fé, oração, jejum, dízimo, testemunho, leitura da palavra e amor, 7 coisas... Depois eu vou anotar isso daí. Baseado no Menorá, é uma apostila, tem uma apostila escrita sobre isso aí. Bacana. O Edson, em João 14, diz assim, João 14 disse que Jesus foi preparar lugar. Por que ele disse, há muitas moradas? É porque há mesmo. Ele não disse, veja o que Jesus diz na verdade, não é? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Mas porque se não fosse, mas então, quer dizer, tem muitas moradas lá, então fica tranquilo, o seu lugar está reservado se você é salvo. Amém. Elaine pede para falar um pouco sobre Mateus 22, 14, pode ser? Mateus 22, 14, enquanto você vai abrindo, o João pergunta, qual a melhor Bíblia de disparo estudo? É bom ter o máximo que você puder, se você for aluno da Teológica Vida, desculpa, engasguei. Se você for aluno da Teológica Vida, você vai ganhar a Bíblia de estudos teológicos. Agora, por exemplo, tem várias Bíblias de estudo interessantes, né? Muito boas mesmo, não é? Algumas que estão saindo eu nem conheço. Tá sempre saindo aí. Agora tem umas que são bem caras, viu, gente? Meu Deus, esses dias um amigo nosso comprou uma Bíblia, pagou mais de R$200. Não faz sentido, né? É muito dinheiro, irmãos. É uma Bíblia, não é? Com esse dinheiro você entra num curso teológico, isso é verdade. Você consegue ler a Bíblia com mais tranquilidade. Elaine, fale um pouco sobre Mateus 22, 14. Então, é um texto que diz assim, pastor, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto aqui de Mateus, ele fala sobre a rejeição de Israel. O fato de Jesus ter vindo para os judeus e os judeus terem o rejeitado. Então, o texto, quando vai mostrar essa noção de muitos chamados e poucos escolhidos, está dizendo justamente isso, que do povo judeu, muitos foram chamados, porém poucos que aceitaram ver Cristo como Messias, como Salvador. Maravilha. O Antônio diz, por que Jesus disse, Pai, por que me desamparaste? A forma mais simples de nós entendermos esse texto é imaginar Cristo ali, naquele momento humano, sendo humano. A forma mais simples de se interpretar é desta forma, Jesus ali como homem, sofrendo a angústia da morte. Então é a maneira mais simples de nós interpretarmos esse texto. Maravilha! Pessoal, olha, daqui a pouco vou falar de novo como você pode estudar na Faculdade Teológica Vida, mas vamos continuar. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. O Jefferson está dizendo, sala de aula está uma bênção, irmão. O Leandro, meu Deus, saí aqui da live do Instagram. Tem um número legal de pessoas aqui, ó. Tem várias pessoas aqui no Instagram. @Teológica Vida, segue a gente. Aí o pessoal fala, pastor, e aí? Posso te seguir também? Pode, irmãos. Pela Teológica Vida, você vai encontrar ali os 4 diretores da faculdade. O pastor Cláudio Apolinário, o irmão Carlos Apolinário Júnior, o pastor Jamierson Oliveira e eu, pastor Roberto Cruvinel. E aí você pode me seguir também no Instagram. Me segue aí no Instagram, @Roberto Cruvinel, segue aí. Não é? Vai ser muito bom poder tê-los aí, nos seguindo no Instagram, @Roberto. Você tem Instagram, irmão? Tenho. Como é que é o seu Instagram? Luciano Escala. Escala, ESCALA. @Luciano Escala. Isso aí, o meu @Roberto Cruvinel.
Tem muita gente. O Alexandre Xavier diz, Deus abençoe, pastor, tá aqui no Facebook. E toda vez que eu venho aqui, pastor, o número de seguidores lá no Instagram aumenta, o pessoal sempre comentando que acompanha os programas e elogiando sempre. Os programas que a gente tem feito aqui, participado, tem sido muito bom. Que bom. O Edinaldo diz, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Alexandre aqui. A Irene mandou uma pergunta aqui. Ela pergunta aqui no Facebook. Pessoal, aí no Facebook tem... No Instagram tem parece um aviãozinho, uma setinha. Clica e vai marcando as pessoas. No Facebook, copia o link e compartilha nas suas redes sociais, para o pessoal aprender aqui com a gente. Quero pedir a vocês também que me sigam no meu e se inscrevam no meu canal do YouTube. Eu tenho colocado todos os trabalhos nossos lá no canal do YouTube. Pastor Roberto Cruvinel. Me segue, aciona o sininho, né? Eu gostaria de que tenha um número grande de pessoas me seguindo no YouTube aí. Pastor Roberto Cruvinel, tem muita coisa lá. Né? Hoje, daqui a pouco eu vou falar onde eu vou estar hoje à noite, o que eu vou fazer hoje à tarde. Vai ser uma grande bênção. Os próprios programas também, né, pastor, que são gravados aqui, vão pro YouTube também, né? Sem dúvida. Pastor Roberto Cruvinel. Me segue ali no meu... se inscreve no meu canal, tá bom? A Irene diz assim, a paz, pastor, a grande tribulação se dará antes ou depois do arrebatamento? Ela se dará depois do arrebatamento. Primeiro a igreja ela é arrebatada e depois ocorre o período da grande tribulação. Período que vai durar 7 anos. E logo depois vem o período do milênio. Então vamos lá, textos. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17. Não é? Nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens. Agora, texto antes, pré-tribulacionista, textos pré-tribulacionistas. Tá lá, Lucas 21, 36, Romanos 5, 9, 1 aos Tessalonicenses 5, 9, Apocalipse 3, 10. Não é? Jesus vem para a igreja na segunda fase do arrebatamento, o arrebatamento em duas partes, duas fases. Na primeira ele vem para a igreja, a segunda para todo mundo ver. Na primeira só a igreja vê, na segunda parte todo mundo vê. Na primeira ele vem nas nuvens, tá? Veja lá, Judas 14, veja o texto, 1 Timóteo 4:11, também o texto Tessalonicenses 2:7, 2 aos Coríntios 5:10, 1 aos Coríntios 3:10 a 15. Tem muito texto bíblico falando sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, não é? A iminência, isso pode ocorrer a qualquer momento. Quando vai ser esse arrebatamento? A qualquer momento. 1 aos Coríntios 1:7, Filipenses 4:7, Tito 2:13, Tiago 5, 8 e 9, Judas 21. Não é? Nenhum evento ou profecia necessita ser cumprido para que o arrebatamento ocorra. Ao contrário das outras interpretações que exigem a ocorrência da tribulação antes que o arrebatamento se consuma. O período da grande tribulação é um período da 70ª semana de Daniel, aplicada ao povo de Israel. Pastor, que legal! Nós temos a disciplina de escatologia. E além disso, eu tenho aí um DVD triplo de escatologia, pessoal. Quem quiser depois me procura aí no WhatsApp que eu falo como adquirir. Tá ok? Vamos lá. Se Jesus voltar hoje, o que acontece com a nação de Israel? Bom, está mais ou menos respondido, né? Vai lá. Mas o que acontece, na verdade, não é com a nação de Israel. Jesus voltar, a igreja será arrebatada, e aqueles que ficarem, existem em Israel pessoas convertidas, que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Então existem em Israel, como qualquer outra parte do mundo. Jesus voltando, aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor serão arrebatados. A Sônia está dizendo, a paz do Senhor, Jesus, pastores, seus ensinamentos através da palavra está uma bênção. Que bom, Sônia, fico feliz, que bom. O Luiz Antônio Teixeira, bom dia. Cruvinel, irmão presente. Amém, irmão Luiz. Explique Malaquias 3:10, pois se eu der o dízimo como oferta voluntária, como a Bíblia diz, estou sendo errado diante de Deus. Luiz Teixeira de Taboão da Serra. Falar sobre o dízimo... Ele está aqui no Facebook. Tá certo. Então, para falar sobre o dízimo, geralmente se utiliza esses textos judaicos, né, os textos do Antigo Testamento. Porém, nós temos uma ideia, nós não desconstruímos a noção de dízimo aplicada no Antigo Testamento. O que nós sabemos é que no Antigo Testamento o dízimo ele tinha uma função não apenas no caráter religioso, mas tinha uma função muito mais social até.
porque existe a tribo de Levi, que eles eram mantidos pelos dízimos, e as famílias mais necessitadas. Naquela época existiam muitas viúvas, e essas viúvas se alimentavam dos dízimos, né? Hoje nós temos a concepção do dízimo como algo que vai manter a obra de Deus, trabalhos sociais, toda a estrutura de uma igreja. É mantido hoje pelos dízimos e pelas ofertas. Mas se usa muito o texto de Malaquias, pastor, às vezes até um tanto fora do contexto. 3:10, mas a pessoa deveria ler do 6 em diante. E deveria ver o porquê que o Senhor está falando aquilo com aquele povo. Porque muitos ali entregavam dízimo de injustiça. Deus aceita dízimo de injustiça, de comportamento injusto. Animais que eram roubados, animais que eram enfermos, né? Isso está totalmente fora da palavra. Se nós formos hoje entender a noção de dízimo, o que Paulo fala acerca das contribuições, ele fala da forma voluntária. Dízimo e oferta, quando nós colocamos no altar de Deus, tem que ser dessa maneira, de forma voluntária, o nosso melhor para Deus. O Marcelo diz, o Marcelo está dizendo aqui que dízimo de dinheiro é alimento de Baal. Onde, Marcelo, você tirou isso, irmão? Não tem fundamento esse negócio, né? O Emerson diz, quem não dá o dízimo está roubando a Deus? Esse texto de Malaquias fala exatamente isso, mas é importante entender a questão da justiça social. Deus não compactua com a injustiça social. Por exemplo, dizer, não importa, entrega o dízimo aqui, não importa de onde você for, se for de fraude, de erro, tá errado isso aí. Tá errado, irmãos. Atos 2, inclusive, a igreja exerce maior. A igreja, a época da graça, ela exige mais do que a lei. E o dízimo é anterior à lei. Jesus não revoga o dízimo, veja Mateus 23. Porém, qualquer contribuição derivada de injustiça não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Veja, a questão da ceia mesmo tem a ver com a questão, com uma questão de acepção de pessoas, de comportamental. Veja, imagine um empresário crente que é desrespeitoso com seus funcionários, que não cumpre as leis, e aí ele quer entregar dízimo pedindo para Deus abençoar. Fala sério, né, irmão? Não é? Não faz sentido, não faz sentido, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Prova que dízimo foi dinheiro, não... O irmão Marcelo tem alguma dificuldade aqui. Prova que dízimo foi dinheiro e não nenhum texto mostrando que é dinheiro. Irmão, é óbvio que no Antigo Testamento o dízimo, a economia era agrícola. A moeda era troca de alimentos. Né? A palavra salário, se não sabe, eu vou ensinar. A palavra salário vem do latim salarium, que era o soldo dos soldados romanos que recebiam em sal. Então daí se deriva a palavra salarium, não é? Então o escambo, a troca, eram práticas comerciais normais. O dízimo muitas vezes era entregado da colheita, entregue da colheita, aliás, entregue da colheita. Mas você vê em Atos 2 que ninguém tinha falta de nada. Você vê que ofertas e dízimos, e você recebe daquilo que você tem. Se você recebe em produto agrícola, entrega em produto agrícola. Eu já vi gente entregar dízimo, sabe do que? Eu vi. Isso eu estava lá no dia. Não é? Um irmão, aliás, ele entregou as primícias do trabalho que ele fazia coxinha, levou lá para o pastor. Eu estava no dia. Tá vendo? Isso é o dízimo. Agora, sabe o que acontece? É uma questão de ler o texto com tranquilidade, e compreender a época, pastor, também, né? Ler o texto e ter uma questão de hermenêutica, né? Bem feita. A Renata pergunta, por que muitas pessoas tentam expulsar demônios e não conseguem? Jesus, Sim, pode falar. Jesus, quando os discípulos se depararam com uma situação como essa, tentaram expulsar o demônio de um jovem, a Bíblia chama ele de jovem lunático, né? E eles não conseguiram. Depois eles chamaram Jesus à parte e perguntaram, mas por que, Senhor? E Jesus falava que existia certos demônios que saíam, certas castas de demônios que saíam apenas com jejum e oração. Depois nós temos lá em Atos dos Apóstolos, nós temos uma atitude de dois homens tentando expulsar um demônio em nome de Paulo, né? E também não conseguiram. Na verdade, para se expulsar demônio, a pessoa tem que ter autoridade de Deus.
Ela tem que ter a presença de Deus com ela e repreender em nome de Jesus. Daí o demônio sai. Se a pessoa não tiver com a sua vida consagrada na presença de Deus, ou ela não repreender em nome de Jesus, certamente o demônio não vai sair. O Thiago Figueiredo, paz do Senhor, está aqui no Facebook. Já respondi as do Instagram, agora estou respondendo no Facebook, também do número que ligaram. O número para você ligar é o 933397799. 933397799. Segue a gente no Instagram, @Teológica Vida, no Facebook Teológica Vida, tá bom? Tiago diz, paz do Senhor, poderia dividir o dízimo por mais de uma igreja? Irmão, eu acho que não. Vou dar a minha opinião, entregar o dízimo onde você congrega. Eu fico vendo irmãos pedirem, eu vou dizer aqui o que eu penso, até irmãos que eu conheço, que são meus amigos queridos, que pedem dízimo. Manda o dízimo para cá. Irmão, o dízimo você entrega onde você congrega. É onde o seu pastor vai cuidar de você, vai orar, vai visitar você no hospital, vai te fazer uma visita. Entrega o dízimo onde você congrega. Esse negócio de, sabe, eu acho muito estranho alguém fazer apelo para mandar o dízimo. Manda o dízimo para essa obra aqui. Eu acho isso muito estranho, irmão. Muito estranho. É um pouco apelativo. Não, é bem apelativo, né? É. O Roberto diz, sangue e carne não... Está aqui no Facebook. Sangue e carne não herdam no reino dos céus. Pergunto, quem tem corpo transformado prova uma segunda morte? Quem será as duas oliveiras? Pois as duas oliveiras, as duas que morreram diante de todos os... Espera aí, todos os olhos, seriam as duas pessoas da mesma virtude? Não sei se eu estou entendendo. Acho que ele tá tentando aliar as oliveiras de Zacarias com as duas testemunhas. Mas aí a questão é... Vamos começar pelo carne e sangue no reino dos céus. Pergunto, quem tem o corpo transformado provará uma segunda morte? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas pelo que eu peguei aqui, pastor, se o corpo físico vai... É isso? O corpo físico vai entrar no reino dos céus? Uma coisa parecida com isso? Quem tem o corpo transformado prova a segunda morte? Não, o corpo transformado não. Quem teve o corpo transformado teve justamente porque já morreu. Na verdade a questão da segunda morte é condenação, irmão. Quando fala de segunda morte é condenação. Salvo não tem isso não, tá? Vamos lá, o Reginaldo diz, o que é jejum do prisioneiro? Eu nunca ouvi falar disso. Alguém já ouviu falar disso? Não conheço. Não sei o que é isso não, jejum do prisioneiro. Aparece muita coisa nova aí na internet, irmão. O pessoal vai inventaram bênção de Manassés. Não quiseram falar que é hipnose, mas né? É uma coisa bem dessa linha aí, né? O pessoal inventa, irmãos, inventa. E tem gente que traz coisas tão profundas que vem cheirando enxofre, tão profundas que são. Mas olha, o Rodrigo diz, a paz do Senhor Jesus, pastor, como eu faço para adquirir essa Bíblia Teologia? Vou falar agora para vocês, como é que você faz para adquirir? Vamos lá. Vida Teológica, primeira edição. É isso aí, mais uma pergunta. O Edilson gostaria de saber por que dos 10 mandamentos só o sábado foi retirado. A questão do sábado, na verdade, ele está relacionado não apenas aos mandamentos, mas ele está relacionado a toda a cultura dos judeus, né? E está relacionado também às festas, ao calendário. Toda a liturgia dos judeus ela gira em torno do sábado. Então o sábado ele é de extrema importância e eles colocavam o sábado acima da própria vida. Então percebe que Jesus, em muitos momentos que ele teve embates com os religiosos, um dos motivos foi justamente a questão do sábado. Veja bem, irmãos, vou dar algum texto. Deuteronômio 5,15 mostra que o sábado é memorial para os judeus. Atos 15, a partir do 28, diz, pareceu ver o Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum além desses, e ali não fala de sábado. O texto diz que o fim da lei é Cristo, é um memorial para judeu. Quer guardar o sábado? Fica à vontade. Arrume uma pedrinha molada e se circuncide também. Tranquilo, não é? Tem muita gente que quer guardar a lei, ser judaizante, não é? O fim da lei é Cristo, irmãos. Veja o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, outro evangelho. Mas glória a Jesus, não é? Cada um tem... a pessoa pode escolher o que ele quer seguir. Sua forma de se relacionar com Deus. Eu prefiro ser livre. Eu prefiro ser livre, como diz o Cristo, né? Mas qualquer dia também quero falar sobre a hipergraça aqui, viu? Pastor, quem quiser te encontrar, como é que faz?
Pastor, obrigado mais uma vez, mais uma oportunidade para falar comigo. Pode ser pelas redes sociais. Estou no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você me encontra Luciano Escala e também diretamente na igreja. Eu sou pastor da Vale de Bênção Brasilândia e você me encontra na rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia, em São Paulo. Hoje estarei lá a partir das 8 da noite. E se você também tiver alguma dificuldade acerca de dependência química, conhece alguém que está passando por esse desafio, pode entrar em contato conosco nas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram, Luciano Escala, ou pelo meu WhatsApp, que é o 011 96424 2661. Bom, deixa eu dizer aos irmãos aqui, eu quero pedir orações a vocês. Hoje eu vou estar gravando o programa do EV Sobral na Rede Brasil de Televisão. Eu vou sair daqui direto para lá. Vamos gravar sobre esse trabalho do governo, essa campanha do governo falando sobre sexualidade. Então eu vou gravar hoje sobre essa questão da abstinência de sexualidade. Orem por mim. Sexta-feira eu vou gravar para GNT, falando sobre eutanásia. Então orem por mim para Deus me dar graça. Hoje à noite, irmãos, eu prego na comunidade Anjos de Aço, ali na Antônio Rágio, no Morumbi. Antônio Rágio 443. Hoje à noite às 19h30 eu prego lá no Antônio Rágio 443, ali no Morumbi. Dia 16 eu vou pregar na Igreja Brasil para Cristo de Boituva, não é? Vou pregar lá às 19 horas. Dia 28, eu prego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tabernáculo, Rua das Colmeias, 42, na Estrada do Alvarenga, em São Bernardo do Campo. E dia 7 eu vou dar uma palestra sobre interpretação bíblica na Rua Luiz Gama, 174, durante 4 horas falando sobre interpretação bíblica. Meu irmão que tem interesse aí de adquirir comigo esse DVD triplo de escatologia, o DVD de interpretação bíblica, manda uma mensagem no meu WhatsApp. O WhatsApp não é para perguntas, é para convite, ou para quem quiser esse material meu. É o 96766-5787. Vou repetir, 96766-5787. Repito de novo, 96766-5787. Irmãos, me acompanhem aí nas redes sociais. O meu site tem vários estudos, pode baixar gratuitamente sobre ceia, sobre vários estudos, que é o pastorrobertocruvinel.com.br. pastorrobertocruvinel.com.br. Irmãos, me sigam nas redes sociais. Eu quero mandar hoje um agradecimento muito grande. Os irmãos sabem que eu sou esportista, membro dos Capolistas de Cristo, e eu estive com meu irmão, Mestre Chocolate, no sábado, onde minha graduação mudou pela última vez, não é? E me honraram com a graduação de mestre. Muito obrigado, Mestre Chocolate, Mestre Siriema, que me acompanhou. Muito obrigado aos meus irmãos que oraram por mim, foi muito bom. E eu pude pregar a palavra de Deus ali. Preguei a palavra de Deus, mas foi muito bom. E sábado eu vou estar num evento ali na Batista de Lausanne, pregando a palavra também, nesse tipo de evento. Quer me mandar uma mensagem me convidando para pregar? 967665787. Eu explico como funciona meu ministério. Gente, se inscreva na Faculdade Teológica Vida, 933556677, 933556677. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir.